Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o terceiro domingo da Páscoa, que aprendamos o caminho para a vida com o Senhor e junto dele tenhamos felicidade sem limites. No Evangelho deste domingo, ouvimos o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Enquanto caminhavam descendo de Jerusalém, esses discípulos se encontram com Jesus, mas não o reconhecem e contam a ele sobre sua paixão, morte e ressurreição de forma totalmente desanimada. Jesus então explica as Escrituras e é convidado por eles a ficar. E ao partir o pão, é reconhecido por eles, que tomados de alegria retornam a Jerusalém. Escute a homilia do Padre Antônio José, nosso pároco, e envie alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do evangelho que nós ouvimos hoje é bastante conhecido. Fala para a gente sobre os discípulos de Emaús. Jesus tinha 12 apóstolos, como nós os chamamos, 12 discípulos mais chegados. E Jesus tinha um grupo de discípulos um pouco mais alargado, cerca de 70 pessoas, com as quais ele contava também. Quando Jesus morre crucificado, esses discípulos, de repente, têm a impressão de que o chão saiu debaixo dos pés deles. Tenho certeza que todo mundo sabe um pouquinho o que é isso. Eles, durante 3 anos, tinham aberto mão da sua vida. Deixaram trabalho, deixaram casa, família, e se dedicaram a estar com Jesus. E é claro, se encheram de expectativas, fizeram planos, muita coisa que eles imaginavam, Jesus sequer havia prometido, mas sabe como é que é, né? A gente é craque em fazer planos e criar expectativas. Quando Jesus morre, a impressão que eles têm é de que tudo havia terminado. Eles tinham pensado tanta coisa e os planos e os projetos deles deram todos errado. Saiu tudo diferente. Pois esses homens não sabiam mais o que fazer da vida. Não havia mais projetos. Tudo incluía Jesus. E agora, para eles, tudo tinha desmoronado. 2 discípulos de Jesus decidem ir embora de Jerusalém e voltar para sua terra, que era a cidadezinha de Emaús, que ficava a mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém fica no alto de uma serra, então, por qualquer estrada que você saia de Jerusalém, você desce. Esses homens, então, desceram de Jerusalém para Emaús. Não temos mais o que fazer em Jerusalém. A gente lembra desse lugar como um lugar de decepção, como um lugar de planos que deram errado, e como um lugar que agora está botando medo na gente. Porque, e se alguém decide fazer conosco o que fizeram com Jesus? Eles vão embora, eles desistem. A Bíblia diz que enquanto eles caminhavam para Emaús, eles conversavam e discutiam. Porque a história desses homens é um pouquinho a história da gente. E quando a gente não está bem por dentro, a gente fica mal com quem está em volta. Então, esses homens que estavam com o coração decepcionado, desanimado, começam a discutir um com o outro, que nem acontece em casa, né? Quando a gente não está bem com a gente encontra motivo para discutir, para brigar por tudo. São Tiago, que escreve uma carta que está no Novo Testamento, ele diz assim: irmãos, as brigas entre vocês vêm das brigas dentro de vocês. E a gente sabe que é um pouquinho assim. Há coisas que a gente em algum momento nem sabe muito bem por que causaram tanto estrago, mas como a gente não está bem aqui dentro, a gente se agarra em alguma coisa que não foi bem entendida, em alguma coisa que soou mal no coração. Os discípulos conversavam e discutiam, até que Jesus começou a caminhar com eles. E Jesus pergunta: o que está havendo? Vocês estão aí meio chateados, estou vendo a carinha de vocês meio triste, o que houve? E um deles diz a Jesus: você é o único que estava em Jerusalém nesses dias e não sabe o que aconteceu? E Jesus pergunta: o que foi? Primeira coisa legal, eles não reconhecem que é Jesus. Irmãos, quando a gente está
mal por dentro, às vezes a gente não percebe as coisas boas que estão acontecendo no caminho da gente. Algumas pessoas acham estranho. Como é que os discípulos não reconheceram que Jesus ressuscitado estava pertinho deles? Mas a gente pode responder essa pergunta com outra pergunta. Como é que você também não reconhece? Tem dias em que ele está tão pertinho de você e você não nota. Não pense que é muito diferente dos discípulos. Eles também não conseguiam perceber, porque o coração deles estava mal. E quando o coração está mal, quando o coração é mau conselheiro, a gente não nota muita coisa. Eles nem perceberam que era Jesus. E quando Jesus pergunta, o que foi que houve? Jesus está dando para eles a chance de contar o que eles tinham vivido em Jerusalém. Queria chamar sua atenção para a delicadeza de Jesus. Quando eles falam, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Veja, Jesus não diz, não sei não. Se ele falasse isso, ele estava mentindo, né? Óbvio. Mas Jesus pergunta o que foi. A pergunta de Jesus é para dar a eles a chance de que eles falem como eles tinham vivido tudo aquilo. Jesus sabe que aqueles homens precisam, como a gente diz em bom português, desabafar. Botar para fora o que eles estavam sentindo, o jeito como eles tinham vivido tudo aquilo. E Jesus escuta. Irmãos, Jesus sabe que uma parte da cura do nosso coração é que a gente expresse, coloque para fora o que a gente está vivendo, o modo como a gente está vivendo as coisas. E Jesus escuta. Quando a gente vai rezar, há momentos em que a gente fala umas coisas meio atropeladas. Algumas pessoas, depois que falam, ficam até assustadas. Eita, será que Jesus vai brigar comigo? Vai não. Ele sabe que faz parte do seu caminho ter que falar as coisas. E ele sabe que quando a gente fala as coisas, a gente não está falando tudo, a gente está só expressando o modo como a gente viveu isso, aquilo outro. Veja, Jesus deu para aqueles homens a chance de contar, não o que tinha acontecido com ele, Jesus, mas o que tinha acontecido com eles, como eles tinham vivido aquela separação, aquela decepção. Acho que é maravilhoso a gente acreditar que Jesus escuta a gente do mesmo jeito. Afinal de contas, eu imagino que todo mundo aqui sabe que quando a gente conta as nossas coisas para Ele, a gente não está contando nenhuma novidade não, viu? Ah, Jesus, vou te contar uma que você nem sabe que me aconteceu lá no trabalho. Como é que pode isso? Agora, quando a gente conta, Jesus está dando para a gente a chance de desabafar. O que foi? Conta para mim. Ele está dando a chance da gente dizer o que tem dentro da gente, porque ele sabe que às vezes para arrumar aqui dentro, isso é importante. Bom, Jesus ouve os discípulos. Pergunta que eu faço a você, será que a gente está ouvindo também? Porque é bom saber que Jesus nos escuta, mas a pergunta eu também estou sabendo escutar? Porque, irmãos, as pessoas que estão perto da gente, elas também precisam ser ouvidas. E às vezes, um pedacinho da cura do que a gente está vivendo passa por isso, saber ouvir, saber escutar. Eu vou ser sincero com você, eu acho que a gente não é muito bom nessa história não, viu? A gente escuta já preparando a resposta. Né? A pessoa está falando e a gente dentro da gente está assim, não é nada disso, não é nada disso, tudo errado, tudo errado. Vamos parar com essa história? Vamos ouvir, lembrando que o que a pessoa diz não é exatamente tudo o que aconteceu. Ela diz para a gente o que ela viveu. E se eu quero caminhar com essa pessoa, eu preciso entender um pouquinho o modo como ela viveu as coisas. Ah, mas não foi isso que eu falei. Ok, mas foi isso que ela pegou. Escuta. Ah, mas não foi desse jeito que aconteceu.
você passou por isso de uma maneira, ela passou por outra. Escuta, para você entender o que está acontecendo lá dentro. Irmãos, como a gente podia aprender com Jesus a se ouvir um pouquinho melhor? Talvez a gente conseguisse caminhar um pouco mais junto. Bom, os discípulos começam a falar para Jesus. Você não sabe o que houve? Jesus de Nazaré, abençoado, olha, fez tantas coisas incríveis. A gente pensou que ele ia restaurar Israel e os nossos chefes mandaram prendê-lo e crucificaram. É verdade que umas mulheres do nosso grupo foram até a sepultura e encontraram anjos que disseram para elas que ele estava vivo, e alguns do nosso grupo também foram lá e viram do jeito que elas falaram. E, coisa incrível, se você vai hoje evangelizar uma pessoa, você fala exatamente a mesma coisa que esses homens falaram, só que eles falaram tudo brotando de um coração amargurado. E aí, ainda que você tenha ótimas notícias para contar, se você está com o coração amargurado, vai tudo embrulhado num papel de presente feio, sem graça. Irmãos, a gente tem tanta coisa boa para dizer uns para os outros, mas se o nosso coração anda amargo, se a gente deixa ele se amargar, não tem jeito, as palavras da gente vão denunciar isso. E vão mostrar que aqui dentro não vai bem. Mesmo que do lado de fora tudo esteja caminhando. Era o que tinha acontecido. Olha, ele morreu crucificado, mas umas mulheres foram ao túmulo e os anjos disseram que ele está vivo. É verdade. E olha, uns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que o túmulo está vazio. É verdade. Do lado de fora, as coisas estavam prosseguindo, mas o coração daqueles homens estava estacionado na dor da perda de Jesus, da despedida, da decepção. Sabe, quando o coração da gente estaciona naquilo que feriu, a vida até caminha, mas a gente não nota. Tem coisa boa acontecendo, tem notícia boa para ser dada, mas a gente não nota. Coração amargo tem o poder de amargurar tudo. Até que Jesus terminou de ouvi-los, deu tempo para eles falarem, e Jesus então faz uma pergunta. Olha, dica para você, estou te poupando aí uns R$250 de terapia, viu? Então, dica para você. Gente, quando a gente está conversando, se a gente precisa que a conversa caminhe, e eventualmente caminhe num caminho melhor, ao invés de dar respostas, apresentar as nossas soluções, faça perguntas, boas perguntas, que ajudem o outro a falar mais, a se explicar mais e a ver as coisas um pouco melhor. Quando você faz uma pergunta, de alguma maneira você obriga a outra pessoa a pensar de novo sobre aquilo que você está perguntando. E de repente ela vai começar a pensar e ver coisas que ela não via. É o que Jesus faz com a gente e é o que Jesus fez com aqueles discípulos de Emaús. Depois que eles falaram tudo o que eles tinham vivido, do jeito que eles tinham vivido, Jesus pergunta assim: será que não era preciso que o Messias passasse por tudo isso para chegar à glória que devia chegar? Jesus é tão delicado que ele não fala, olha, vou explicar para vocês, ei, você. Ele diz, será que não era preciso? Olha só, pensem bem comigo, será que não era preciso? A pergunta que Jesus está fazendo, no fundo, é a seguinte: esse caminho que vocês me mostraram, que vocês fizeram, e que deixou o coração de vocês tão amargo, porque nesse caminho houve decepção, houve despedida, houve medo, será que esse caminho não faz sentido? Será que esse caminho não é importante para que os planos de Deus aconteçam? E Jesus começou a ajudar os discípulos a olhar para o caminho que eles tinham feito de um jeito melhor. Irmãos, quando a gente fica de mal com a vida, a gente estaciona e não vai adiante. Quando a gente faz as pazes com o caminho da gente,
Quando a gente percebe que mesmo que nesse caminho tenha havido decepção, desilusão, despedidas, mas quando a gente percebe que mesmo que tenha havido tudo isso, esse caminho é o caminho pelo qual a gente está crescendo, aprendendo, indo mais longe, a gente começa, sabe, a ir adiante um pouquinho além. Jesus não chama a gente para andar por um mar de rosas. Não é isso, isso não é vida. Mas Jesus caminha com a gente, e quando a gente caminha com Ele, a gente olha para trás e percebe, rapaz, meu caminho tem sido tão difícil, mas sabe que não se joga nada fora, porque naquele dia eu aprendi tanto, porque naquele outro eu tive que me virar nos 30, porque naquele outro eu acho que me tornei outra pessoa, e naquele momento, e naquele outro, a gente olha para trás, e Jesus ajuda a gente a perceber que cada etapa do caminho, também as etapas difíceis, de alguma maneira é importante, e o caminho continua. O caminho continua. Os discípulos de Emaús imaginavam que Jesus tinha terminado o caminho dele com eles. E Jesus estava ali para mostrar que o caminho continuava. A Bíblia diz que Jesus foi explicando para eles a palavra de Deus e o coração deles começou a esquentar. Boa coisa, né? Coração frio. Quando a gente deixa o coração da gente ficar frio, esfriar, nada traz aí mau sinal. O coração deles começou a esquentar. Bom, depois deles caminharem 12 quilômetros, imagina aí, é uma ponte Rio-Niterói, né? De descida, né? Depois deles caminhar, chegaram a Emaús. E Jesus deu a impressão de ir embora. E os discípulos pediram, fica conosco, Senhor. A noite já vai chegando. E a igreja sempre entendeu essa palavra dos discípulos como uma boa oração. Quando você tiver a impressão de que está sozinho, pede a Ele, fica comigo, Senhor. Quando você tiver a impressão de que está tudo escurecendo, e você está com medo da noite que está chegando, fica conosco, Senhor. Jesus ficou. Eles não precisaram fazer malabarismos. Fica conosco, Senhor. Fico sim. Jesus fica, né? Jesus foi para a hospedaria, para onde eles o convidaram, e aí sentou-se à mesa com eles. E até aquele momento, eles ainda não tinham entendido quem é que estava caminhando com eles. Como talvez, irmãos, será que eu e você já entendemos quem é que está caminhando com a gente? Ou será que a gente continua imaginando que a gente está caminhando sozinho? Ou que aquele que caminhava com a gente ficou para trás? Ou será que a gente imagina que no nosso caminho a gente só encontra obstáculos, só encontra problemas? Não, eles ainda não tinham entendido quem é que caminhava com eles. Quem sabe hoje a gente também não precisa entender. E Jesus então mostra a marca registrada da presença dele. Se você der uma olhadinha no Novo Testamento, em vários lugares do Novo Testamento, uma frase assim se repete. Jesus tomou o pão em suas mãos e, dando graças, partiu e distribuiu a seus discípulos. Quando Jesus multiplica pães, ele faz assim. Quando Jesus ceia pela última vez com os discípulos, ele faz assim. E agora em Emaús, Jesus faz assim. Nesse partir o pão, Jesus dá o sinal de que é Ele. O jeito como Ele faz isso é diferente de todos os outros. E os discípulos então percebem, é Jesus. Não percebem pela fisionomia, percebem pelo pão que Ele parte. E eu acho que um se virou para o outro. Rapaz, é Jesus. Quando um virou para o outro, Jesus partiu. Mas eles entenderam, era Ele com a gente o tempo inteiro. Irmãos, São Lucas não escrevia, vou escrever alguma coisa aí. Não, São Lucas
que se preparou tanto para escrever essas memórias de Jesus. São Lucas, que estava inspirado pelo próprio Espírito Santo, sabia que nesses 2000 anos, todo cristão que ouvisse essa história ia reconhecer um pouquinho nesse caminho de Emaús, o caminho da sua vida, e ia reconhecer que no caminho da vida da gente existe um momento em que a marca registrada de Jesus aparece, e isso é sinal de que Ele está com a gente e está caminhando com a gente. Cada vez que você vem à missa, você escuta essas mesmas palavras. Sabe aquelas coisas que qualquer católico pode ficar até com Alzheimer, não esquece nunca? Pois é, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos. Cada missa, Jesus faz o que fez, e a marca registrada da presença dele está aqui. E a gente reconhece que é Ele com a gente, não pela fisionomia, mas pelo modo como Ele parte o pão e alimenta a gente. É Ele que vem até a gente. São Lucas sabia que cada cristão nesses 2000 anos ia perceber que esse encontro dos discípulos de Emaús com Jesus é um pouquinho que a gente vive a cada domingo. Ele fala para a gente as palavras da Escritura, Ele dá esperança para o nosso coração, Ele ceia com a gente para nos mostrar, nesse caminho dessa semana, eu tive ao seu lado todo o tempo, você nem percebeu, mas era eu, está vendo agora? Sabe aquela hora em que você estava discutindo nervoso? Sabe aquela hora em que você falou um monte de coisas, angustiado? Sabe aquela hora em que você repensou um pouco as coisas? É verdade. Todo o tempo era eu caminhando com você. Irmãos, esses homens reconheceram Jesus e a Bíblia diz que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Olha, estavam animados porque 12 quilômetros, mais 12 quilômetros, são 24 quilômetros. Agora, não de descida, mas de subida. Você sabe que para baixo todo santo ajuda, mas para cima, meu amigo, esses homens estavam sendo empurrados porque encontraram Jesus no caminho. Sabe, tem dias da nossa vida em que só Ele empurra a gente para frente. E aí, coisa bonita é quando eles chegam em Jerusalém e vão até o lugar onde os discípulos estavam, eles entram e contam para os outros o que tinha acontecido com eles no caminho. O caminho tinha sido um caminho de descida, o caminho estava sendo um caminho de dificuldade entre eles, eles estavam discutindo, mas quando Jesus entrou no caminho, tudo começou a mudar. E o caminho se tornou um caminho de volta, de recomeço. E eles contaram tudo que tinha acontecido no caminho. Irmãos, quando a gente encontra Jesus, a gente recomeça. Quem sabe a gente não tem que voltar para Jerusalém. Jerusalém pode ser Magalhães Couto, Jerusalém pode ser Paulo Silva Araújo, eu não sei qual o nome que Jerusalém tem hoje. Mas quem sabe a gente tem que voltar para Jerusalém e tentar de novo. E encontrar o lugar da gente de novo. Agora, quando a gente volta para aqueles que Deus nos deu, a gente não volta para martelar na cabeça de todo mundo. Eu fui na igreja, você não vai na igreja, pá! Não é para isso. A gente volta para contar para os outros o que está acontecendo no caminho da gente. Quando você divide com as outras pessoas o que está acontecendo no seu caminho, você pode ajudar outras pessoas a tentar levantar e caminhar de novo. A nossa tarefa não é convencer as pessoas de ideias. A nossa tarefa não é brigar com argumentos. A nossa tarefa é contar o que está acontecendo no nosso caminho. E dizer para as pessoas que a gente tem perto da gente, que a gente estava quase desistindo de caminhar, mas que Jesus ficou do nosso lado e ajudou a gente a prosseguir.
A gente estava quase entregando os pontos, mas ele ajudou a gente a ir um pouco mais longe. E quando você conta para os outros o que Jesus tem feito por você no caminho, você ajuda alguém a ter vontade de levantar e caminhar de novo. Essa é a missão da gente. A história dos discípulos de Emaús é a história da nossa vida, é o retrato da nossa vida. Como é que você tem vivido o seu caminho? Se você achou que aquele que você desejava tanto ter ao seu lado tinha ficado para trás, ele está aí. Quem sabe não é hora de você ver um pouco melhor, com olhos de fé, e descobrir que ele continua vivo, real e ajudando você a ir adiante.